Olá! E não é que finalmente temos novidades em relação à Adidas e ao São Paulo Futebol Clube. Foi lançado no último dia 13 de julho, em pleno Morumbi, com a presença de craques ilustres do passado e também todo o elenco titular do São Paulo. As novas camisas do São Paulo Futebol Clube para 2018 e a expectativa finalmente foi suprida. Todos os torcedores nas redes sociais e também que estiveram lá ficaram satisfeitos, mas vamos agora esmiuçar em detalhes esse uniforme número 2. Antes de qualquer coisa, você já sabe o que fazer, né? Mete o pé no like, compartilha com o máximo de São Paulinos que você puder, porque você já sabe, é quarta-feira, design e esporte de um jeito que ninguém soube explicar pra você até hoje. Bom, vamos lá, sem mais delongas, analisando todos os aspectos de design visual que compõem esse uniforme. Primeira coisa diz respeito à modelagem, a estrutura da camisa. É uma linha mais slim que definitivamente veio para ficar. Os novos biótipos ou biotipos dos jogadores determinaram um novo padrão de concepção para os uniformes e isso daí obviamente é refletido também para os torcedores. A camisa tá cada vez, as camisas, né, os uniformes estão cada vez mais ajustados, delgados, alinhados ao corpo dos jogadores para poder propiciar exatamente que os contatos, os puxões, os agarrões diminuam cada vez mais. Essa é uma tendência mundial e essa é a modelagem dentro do template Condivo 18 ou Condivo 18, que é a base estrutural que não só a empresa alemã, mas como outras empresas utilizam para modularem e fazerem as entregas logísticas para cada um dos seus clubes. Agora, analisando especificamente essa camisa tricolor, vamos para aqui no trapézio a aplicação monocromática em branco das 3 listras, que são uma identidade muito forte da marca alemã. Por que isso está aplicado em branco e não em outra cor? Porque como eles estão adotando um princípio só de cores, se a gente fizesse a aplicação, por exemplo, em vermelho sob preto, nós teríamos de repente uma alusão a outro time que também tem uniformes atendidos pela fornecedora, que é o Flamengo. Flamengo! E obviamente isso daí não seria interessante para o tricolor. Um detalhe que eu particularmente não sou favorável tá aqui no uso monocromático das mangas. A camisa número 2 tricolor, ela é toda ela padronizada em vermelho, branco e preto, inclusive com ajuste das listas verticais aqui no caso em paralelo. Como a camisa foi adotada a premissa básica em preto, eles têm esse friso aqui nas mangas, esse complemento das mangas, que dá um detalhe de barramento aqui bastante interessante, complementa e dá uma fixada na manga, no braço do jogador. Um detalhe que me chamou muito a atenção, um detalhe extremamente positivo, está na concepção do eixo central da faixa baseado na gola, e a partir daí você replica as faixas à direita e à esquerda, para você dar uma unidade visual e deixar mais estruturado o projeto gráfico de impressão da camisa. Vocês podem ver que aqui, ó, nesse detalhe, a faixa sai desse eixo central, que é a terminação dessa gola em V com uma base reta. A gola aqui também é um detalhe interessante ressaltar. Eu teria utilizado a gola em vermelho exatamente para fazer um contraste em relação ao preto e gerar mais ritmo. E aqui no final eles usam o mesmo princípio que adotaram para as mangas, que é esse friso vermelho. A gola predominantemente em vermelho com o friso em preto, exatamente para poder fazer o que a gente chama de oposição, mas isso também não depõe contra a camisa, é uma opção de estilo que o designer que criou essa peça resolveu desenvolver. Isso não compromete, deu até um aspecto interessante de acabamento. Eu senti a ausência do branco de repente, um frisozinho, mas talvez ficasse meio poluído. É melhor quando você faz essa aplicação realmente usar 2 cores. Só acho que o vermelho deveria ter tido uma maior predominância, uma vez que ele já tinha adotado essa premissa para as mangas, mas aí de novo é uma escolha de cada um. Ainda sobre as faixas, elas estão com uma espessura um pouco mais afinada, que é a espessura correta dentro da padronagem do uniforme número 2, e isso dá mais uma harmonia para você poder compor os elementos e encaixá-los. Um exemplo disso tá aqui no escudo, que particularmente eu gostei bastante. Eu botei aqui do lado também em detalhe para poder explicar melhor, que é a proporcionalidade, né? Ao longo dos anos, esse tipo de aplicação do escudo do uniforme número 2 ele tem sido feito de uma maneira mais adequada, harmônica e menor, para não ficar também um catatal gigante. Compara o que era usado nos anos 90, por exemplo, do que está sendo aplicado agora. Mais chique, mais sucinto, todo mundo já conhece a marca São Paulo, então não existe essa necessidade da marca berrar, já que é uma linguagem não verbal, ela ficar
gigantesca ali chamando a atenção. Um detalhe positivo também que me chamou bastante atenção é o acabamento desses frisos verticais para dar a textura do símbolo, dar um toque bastante interessante. Aqui no caso a gente já conseguiu ter uma correção bastante importante do acrônimo SPFC em relação aos primeiros lotes que saíram, então isso já foi corrigido. O único detalhe aqui para mim que tem um senão continua sendo esse acabamento dessa costura que já é o bordado onde o símbolo é fixado. O símbolo original ele é mais grosso, ele é mais engrossado, eu já falei isso aqui várias vezes, então eles precisam corrigir isso para os próximos lotes. Além disso, as estrelas, eu particularmente, vocês já sabem, sou favorável à retirada de qualquer estrela, de qualquer símbolo. Os clubes estão acima das suas conquistas e a gente tem que ter uma visão de médio prazo, longo prazo e prazo ad eterno. Os clubes vão ficar, nós iremos passar. Vocês imaginam só daqui 50 anos o São Paulo com o triplo de estrelas que tem aqui, como é que você vai preencher a camisa? É muito mais fácil você usar o que? Os badges, que são os elementos identitários que os clubes europeus já fazem. Real Madrid já faz isso, Atlético de Madrid, Barcelona, o Manchester United, enfim. Para as conquistas tanto locais quanto internacionais, você tem selos que são aplicados de uma forma bastante adequada dentro da camisa, sem ferir nenhum critério de patrocínio e também sem poluir a peça, mas que dão o devido destaque às conquistas importantes que fizeram a história do clube. O tipo de aplicação de estrela já é ultrapassado e um detalhe que tem aqui bastante interessante de ressaltar é que tanto as estrelas quanto o bordado do escudo, eles foram feitos de forma distinta. Então, para você garantir a homogeneidade do projeto, o ideal seria você ter a mesma premissa de aplicação. Uma boa referência, que eu acho que é super adequada e foi usada pela própria Adidas em 2014, é a camisa da seleção alemã de futebol, onde eles ganharam da gente do 7-1, que tem um acabamento, um recurso de aplicação dos escudos e dos símbolos do patrocinador melhor resolvidos. É uma espécie de um clichê, é uma borracha que é utilizada em processos gráficos, super fina, super leve, mas com uma resolução absurda e com volumetrias distintas, com relevos que dão um toque interessante e mantém a nobreza da peça. Esse tipo de elemento aqui, ele já é um elemento mais antiquado, que dá o peso para a camisa, confere a ela realmente um maior destaque. Você consegue distinguir uma peça original do que seria uma eventual peça falsificada, mas você já tem outras tecnologias que a própria marca alemã possui e que podem ser utilizadas e que devem ser utilizadas para o São Paulo. Ainda aqui na frente, esse conjunto aqui harmônico desses três pilares que são o escudo tricolor, a marca da Adidas e a marca do patrocinador formam um triângulo, um eixo de equilíbrio visual que é o ponto focal com as informações principais. Eles estão super bem harmonizados dentro da estrutura das linhas e talvez isso também tenha gerado essa empatia por parte da torcida, esse uniforme tenha caído tanto no gosto nesse sentido, exatamente por estar equilibrado a partir de um eixo invisível que sai daqui da linha externa do logo da Adidas e vai até a linha externa dessa área de proteção aonde está aplicado o logo do Banco Inter. O mesmo princípio é adotado aqui do lado direito, do lado esquerdo, perdão, onde está o escudo do São Paulo e termina a letra R do Banco Inter. E sobre a aplicação do Banco Inter, mais um golaço eles tiveram bom senso de utilizar, que é o que? A aplicação da marca deles no formato negativo, a forma em branco aplicada sobre uma área de proteção contornada, não é aquele box horroroso em preto que ficava parecendo uma mancha invasiva na camisa. Aqui eles tiveram cuidado de fazer um recorte mais orgânico, com cantos arredondados que dão uma organicidade mesmo, deixam a integração da marca mais agradável, mais palatável. O cérebro humano, na hora de reconhecer a forma, consegue identificar essa forma como mais sinuosa. Esses cantos arredondados dão um acabamento mais sofisticado e geram essa harmonia que eu comentei aqui com vocês entre o escudo do São Paulo e o logo da Adidas. O senão poderia ser um pouquinho menor, porque como a fonte do logo deles é bastante bold, ela tem uma alta legibilidade, ele está um pouco grande demais para essa aplicação. Mas o fato de estar equilibrando aqui, formando esse eixo, isso fica um pouco mais amainado, além do uso da cor preta, que acaba reduzindo, o espectro de luz que emana da cor branca. O preto predomina, então você tem a sensação de que ele está mais afinado. Na parte da frente está bastante bem resolvido, só esse detalhe realmente da manga que a mim me incomoda, mas é uma alternativa também de criação, de conceito, que pode ser utilizada também
luz toda em vermelho, isso já aconteceu com outros fornecedores e foi uma aposta da marca alemã para esse momento. Na parte traseira a gente tem alguns itens importantes. Vocês veem que ela está completamente lisa nesse modelo que eu tenho aqui, mas eu tenho aqui algumas imagens já da aplicação da tipografia. Eles estão usando a tipografia universal que a Adidas criou especialmente para os kits da Copa do Mundo de 18, que fazem uma alusão clara ao construtivismo russo, que é a linguagem artística que teve grande influência no Ocidente, influenciou outros movimentos artísticos que eu já comentei aqui no especial de Copa do Mundo, vale a pena você dar uma olhada, mas é a tipografia que vem do construtivismo e que também tem uma relação bastante umbilical com a forma do escudo do São Paulo, que é de linhas mais retas, né, de um princípio modernista, uma linha de trabalho mais clean, que tira o excesso de informação e trabalha com um conceito de pureza de forma. Então essa tipografia eles estão utilizando, eles estão fazendo uma aplicação bastante importante do ponto de vista de legibilidade, então não há o que reclamar, embora você tenha a tipografia mais afinada do que normalmente ela é. Pelo tipo de área que está sendo utilizado aqui, você consegue ter uma legibilidade bastante importante, tanto pela televisão quanto assistindo o jogo pelo estádio. Ainda sobre as faixas, existe um detalhe importante que começa a acontecer na Europa por regramentos impostos pela UEFA, pela própria FIFA nos seus mundiais de clube e para a Copa do Mundo, é que as áreas posteriores das camisas possuem uma parte toda chapada para facilitar exatamente isso, a aplicação do nome dos jogadores, da numeração. No caso específico dos clubes, nós ainda temos o adendo das marcas de patrocínio. O São Paulo tem o Banco Inter, o número do jogador, o nome no barramento e ainda uma segunda marca de apoio que é a da Jolie, que não vai ser aplicada em PB. Tudo isso acaba por gerar uma grande poluição visual e talvez, além dessas imposições de regramento, tenha sido uma alternativa do designer que criou isso aqui para diminuir o impacto de poluição visual. Poderia ter sido utilizado as faixas no barramento superior, no barramento inferior e você trabalhar com o resto tudo em preto, ou ainda um bloco para acomodar essas informações, mas ainda assim, dentro do que está sendo estabelecido a partir de agora no mundo, muito provavelmente esse designer que fez essa camisa na Alemanha já tenha adotado esses princípios para a camisa do São Paulo, tanto a reserva quanto a titular, que eu vou falar numa outra edição. Então, de uma maneira geral, o que a gente pode falar aqui, em cima de tudo que eu tenho conversado com vocês no Twitter, no Instagram, tenho recebido de feedback e de demanda de análise. Para um primeiro trabalho, considerando o processo todo logístico que já foi falado pelo Luiz Gaspar no outro vídeo que eu soltei aqui, pela retomada da parceria com a marca, pela homologação e validação dos fornecedores que estão espalhados em vários lugares do mundo. Lembre-se, uma camisa de futebol é mais ou menos como você processo industrial de um carro, guardadas as devidas proporções. Você tem o fornecedor de linha, você tem o fornecedor de tecido, você tem o cara que estampa, você tem o cara que faz só o escudo, você tem o cara que faz só o escudo do fornecedor, o cara que faz só toda a parte de transfer, enfim, você tem uma cadeia de fornecedores que tem que estar completamente alinhada para você conseguir aferir o máximo de qualidade possível. E o ideal para você conceber um uniforme como esse são 18 meses. Esses uniformes do São Paulo foram feitos em 4 meses. Então é preciso um pouco mais de paciência, a luz até acabou, mas o vídeo também já está acabando. Esperar pelo menos mais uma temporada e meia. Eu acredito que a grande coleção do São Paulo entre a Adidas e o Tricolor vai ser em 2020. Mas para esse início, a expectativa está bem acima do que era esperado. Vamos dar aqui uma nota 7, 7,5, esperando que isso decole e que a gente consiga performar cada vez mais. Beleza? Essa é a primeira análise. Na sequência sai a análise da camisa número 1, do uniforme de treino também, que eu fiquei devendo para vocês. E vocês já sabem, é quarta-feira. Design Esporte de um jeito que ninguém soube contar para vocês até hoje. Valeu!